Vai lá para o nosso chefe. O Bimbaia não está por aí? Alô, menino. Obrigado. Sob a proteção de Deus, vamos abrir esta sessão. Peço ao secretário que faça a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Tudo bom? Beleza? Conversei com eles, de boa. Ailton Aparecido de Paulo Aurindo, Dilzalé de Fátima Jacomino Furlan, Francisco de Assis Naves, Irani Gorgônio, João Miguel Diegoli, esse vereador presente, Leonardo Henrique de Oliveira, Luiz Gonzaga da Silva, Manuel dos Santos Silva, Mirna Adriana Justo, Nardelli da Silva e Paulo Henrique Vitaliano. Havendo quórum na presente sessão, peço ao secretário que convoque, vamos convocar o senhor Luizinho do Açougue para ler a Bíblia e um trecho do regimento interno. Mateus, capítulo 5, versículo 17 a seguir. Não cuideis de vir destruir a lei ou os profetas, mas vim prograr mais cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém? Amém. Artigo 276. Os casos omissos ou as dúvidas que eventualmente sejam quanto à tramitação a ser dada a qualquer processo, serão submetidos na esfera administrativa por escrito e com as sugestões julgadas
conveniente a decisão do presidente da Câmara, que firmará o critério a ser adotado e aplicado em casos analógicos. Agradeço a presença de todos os nossos companheiros de sempre, hoje em especial o pessoal da Sociedade Italiana, Carminha, da PAI, a esposa do seu Luiz, o pessoal, os amantes do futebol do CAL, Aranha Negra, Scooby, né, Scooby? Faz tempo que não dá um abraço para o Scooby aí, parceiraço. Sejam bem-vindos. Peço ao secretário que apresente a ata anterior. Ata da 8ª sessão ordinária realizada... Pela ordem, o vice-presidente Luizinho da Açougue. Senhor presidente, peço a dispensa da leitura da ata, por se tratar de conhecimento de todos os vereadores. Obrigado, Luiz. Segundo secretário. É profecia. Vamos para o ano que vem. Põe em votação o pedido do nobre companheiro. Favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido e dispensada a apresentação da ata. Neste momento, peço à professora Dilza, que acompanha até a tribuna desta casa, o senhor Douglas Conegrian, que vai se manifestar justamente sobre a questão da sociedade italiana do nosso município, a grande sociedade. Boa noite, senhor presidente, amigo Nardelli e demais vereadores. Para quem não sabe, eu sou presidente da Sociedade Italiana. Meu pai, inclusive, quando me viu sair na sala, ele falou, tem velório? Porque ele está acostumado sempre a me ver de shorts, né, João? Eu fiz um breve resumo aqui sobre a sociedade italiana. A partir de 1880, e principalmente depois da libertação dos escravos no Brasil, começaram a chegar grandes levas de imigrantes europeus em nossas terras, para assim substituir a mão de obra escrava. Desembarcavam aos milhares ao Porto de Santos, e a grande maioria, aproximadamente 92%, eram italianos. Na Lençóis Paulista do final do século XIX, Lençóis, na ocasião, não foi diferente, pois chegaram muitas famílias italianas. Das 33 primeiras, podemos citar Aiello, Basile, Cassiolari, Casagrande, Quito, Coneglian, Lázari, Malage, Mineto, Moreto, Orsi, Pacola, Placa, Segala, Zilo, entre outras. Aqui, nobres vereadores, os italianos, em poucos anos, foram transformando a vida do povoado, pois introduziram seus hábitos e costumes, como a reza e culto diário do terço da Madonna della Pietà, Nossa Senhora da Piedade, sua rica culinária, que até hoje é famosa e frequenta as nossas casas, suas músicas, profissões, jogos e esportes, a malha, boccia, a brístola, o tiro ao pombo, a tômbola, etc. Em 1892, Hermenegildo Basile, Luiz Biral, José Castiglione, Nelo Lini, Pedro Aiello, Stefano Orsi, Ângelo Cassiolari, Luiz Pacola, Demétrio Segala, José Zilo, Luigi e Borto Coneglian, jamais organizados, após conseguirem um terreno,
afastado do centro da cidade, fundaram no dia 9 de maio de 1892 a Sociedade Italiana di Mutuo Soccorso de Stella d'Italia, com o endereço já a Rua Anita Garibaldi, 359, que auxiliava os novos italianos que chegavam do velho continente em nossa cidade. Naquela época, os italianos chegavam e ficavam de quarentena, e tinham 2 polos importantes em Lençóis. Um era o bairro da Rocinha, e um era, estou um pouquinho emocionado, seria ali onde é hoje o reduto dos Corneliãs em Mãe do Céu, em Virgílio Rocha, certo? No ano de 1906, foi inaugurada a sede da entidade e, a partir desse ano, sempre contou com a presença da Corporação Musical Giuseppe Verdi, sob a regência do maestro Júlio Ferrari, em suas atividades sociais. O maestro Júlio Ferrari, que nos honra hoje com o nome da nossa orquestra. 20 anos depois, em 1926, houve a alteração da denominação da entidade, passando a chamar Sociedade Italiana Beneficência de Lençóis. Os novos estatutos também foram redigidos na língua italiana, pois naquela época quase 80% da população era italiana. Em 3 de novembro de 1944, conforme a Assembleia Geral realizada em caráter extraordinária, foi deliberada a dissolução e o destino do patrimônio da Sociedade Italiana em Lençóis, em todo o território brasileiro. Isto ocorreu devido à ordem e lei do governo federal, por motivo de envolvimento da Itália e do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Todos devem saber que, no primeiro momento, a Itália se aliou a Mussolini. De Mussolini se aliou a Hitler. Então, no Brasil, não combinava muito os italianos. Então, pois, como sabemos, no início do conflito mundial, a Itália fazia parte do eixo e o Brasil estava com os aliados. Participaram e deliberaram sobre a dissolução e destino dos bens os seguintes sócios representantes: Hermenegildo Bacilli, Dário Orsi, Luiz Biral, Santo Simeone, José Zilo, José Castiglione, Nelo Lini, Pedro Aiello, Cantilio Orsi, Pacífico Pasquarelli, Ângelo Cassiolari, Luiz Pacola, Demétrio Segala e os 3 irmãos Luigi, Bortoli e Antônio Cornelian. Depois, em 1950, conforme a escritura pública do Serviço Notorial da Comarca, a Prefeitura de Lençóis adquiriu por doação o imóvel, prédio e respectivo terreno, pertencente à extinta Sociedade Italiana, que foi obrigada a fechar. O senhor Geraldo Pereira de Barros era o prefeito municipal da época. Representou a Sociedade Italiana nesse documento público os seguintes ex-associados: Dário Orsi, Francisco Radic, Luiz Pacola, Luiz Biral, Nelo Lini, Pedro Aiello, Santo Simeone, Cantilio Orsi, Pacífico Pasquarelli, Ângelo Cassiolari e Antônio Bortoli Cornelian. Muito mais recente, em agosto de 2002, um grupo de cidadãos lençoenses, a exemplo de demais cidades que retornaram à sociedade, se reuniram com o intuito de fundar novamente a Sociedade Italiana em Lençóis Paulista. A comissão foi assim constituída: Florindo Pacola, Ismar Lúcio Pacola Cornelian, Isabel Cristina Lorenzetti, Campanari Lorenzetti, João Henrique Fogagnoli, José Luiz Pacola, Jonas Galli, Oscar Galli e Uris Pacola. No dia 18 de maio de 2005, foi registrado um novo Estatuto Social no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas da Comarca para os fins jurídicos e legais de funcionamento. Registro sobre o número 952, folha 51, livros A4, em data de 18 de maio de 2005. Em Assembleia Geral Extraordinária, foram eleitos e empossados os representantes
do primeiro Conselho Deliberativo, o primeiro Conselho Fiscal e a primeira Diretoria Executiva. Primeiro Conselho Deliberativo, Florindo Pacola, presidente, Douglas Conelhan, Uris Pacola, Oscar Gali, Isabel Cristina Campanari Lorenzetti, José Luiz Pacola, Onilande Santino Basso, em memória, né? E Antônio Ernesto Dalben. Suplentes, Armando Orsi, Rotervan Finco e Ângela Maria Aparecida Zuntini Leda. Primeiro Conselho Fiscal, João Carlos Lorenzetti, Luiz Carlos Trescente e Mário de Oliveira Júnior. Suplentes, Vivian Regina Orsi, Nelson Failassi e Paulo Galho. Primeira Diretoria Administrativa, João Henrique Fogagnoli, presidente, Wagner Antônio Picelli, vice-presidente, Oscar Gali, primeiro secretário, Vicente Lúcio Malavasi, segundo secretário, Ismar Lúcio Pacola Conelhan, primeiro tesoureiro, e Alexandre Carlos Leda, segundo tesoureiro. A partir do dia 23 de junho de 2005, tem início a utilização da sala localizada no então Colégio Francisco Garrido, a rua Anita Garibaldi, 821, para servir a sede da Sociedade Italiana. A cessão da sala foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, através da Lei Municipal 3.503, de 23 de junho de 2005. Dá-se em concessão administrativa parte do próprio público municipal à Sociedade Italiana de Lençóis Paulista e dá outras providências. Desde então, ocorre a prorrogação do período de uso gratuito por parte da Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista em favor da Sociedade Italiana de Lençóis Paulista, segundo ainda a Lei Municipal 3.794, de 19 de dezembro de 2007. Autoriza o Executivo Municipal a ceder, em comodato, parte do próprio público municipal à Sociedade Italiana de Lençóis Paulista. Desde 2002, várias diretorias foram constituídas em prol de promover o desenvolvimento, um trabalho de preservar a memória dos imigrantes italianos que aqui chegaram no final do século XIX e manter viva a memória para as futuras gerações e a importância da vinda dos imigrantes italianos no Brasil e principalmente a transformação e evolução fundamentais que, graças aos italianos e descendentes, ocorreram em nossa querida Lençóis Paulista. Agora, mais recentemente, no dia 25 de abril de 2015, tomou posse a nova diretoria, em qual eu sou o presidente. Eu gostaria, se eu puder, de dizer assim, que nós estamos aguardando uma definição da Câmara, porque, na realidade, se nós formos ver, a nossa cidade ela foi abençoada com a vinda dos italianos. Porque foi através dos italianos, se a gente pegar hoje as nossas empresas, a gente consegue contar 50 para achar uma que não é o proprietário descendente de italiano. Eu tenho documentos aqui que nós temos registradas mais de 700 famílias em Lençóis com sobrenome italiano. A sociedade italiana ela não tem um fundo, ela não recebe nenhum valor da prefeitura, nós temos as contribuições através de associados, e nós estamos fazendo de tudo para conseguir preservar essa história, né? Eu sou cidadão italiano, a gente já entrou em contato, inclusive, para conseguir fazer um intercâmbio, para a gente consiga verbas, inclusive da Itália, que está interessada nisso. Nós nos propomos a fazer aulas de italiano gratuitas, todas as terças-feiras, em 2 horários, das 19 às 20, das 20 às 21. Já temos alunos interessados. Uma coisa até que ficou estranha, a gente sabe que pelo fato da industrialização, no sul do país, os italianos preservaram mais a língua, inclusive. Tanto que a gente vê, quando conversa com, principalmente o pessoal da Prâmio, que eles falam meio cantado. Isso foi um pecado que os italianos aqui em São Paulo fizeram. E nós estamos querendo manter isso daí. A gente acredita que
a sociedade italiana é de fundamental importância, porque nós vemos hoje, num país que tudo está virando muito rápido, tudo fútil, nós estamos preocupados em manter uma tradição enorme, enorme, certo? Da cultura. A gente sabe que foi feito um estudo faz pouco tempo na Ana Maria Braga, que ainda hoje quase 80% das famílias almoçam macarronada com frango ao domingo. Então, isso é o que foi a herança que os italianos nos deram. Eu gostaria muito que os vereadores se sensibilizassem. É lógico que esse prédio ele foi construído pela sociedade italiana. Todos esses nomes que nós falamos foram os grandes pioneiros, E isso foi doado pela prefeitura num momento de um período horrível da humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, a gente gostaria que vocês se sensibilizassem, entendessem a nossa posição, porque, inclusive, nós fazemos vários eventos. Nós temos a missa italiana, que envolve muita gente. Ontem conversei com o Dom Carlos, ele já falou que ele quer que nós vamos lá fazer, porque não tem isso lá em Apucarana, certo? Então, eu gostaria também, estou aqui, se vocês quiserem conversar, eu não sei como que funciona, presidente, porque é a primeira vez que eu vejo. Na verdade, é 10 minutos, mas como o assunto é interessante e a grande representatividade que deve ser respeitada, então a gente cedeu um pouquinho mais para o senhor, mas pode concluir. E aí as dúvidas a gente pode, numa segunda oportunidade. Não, eu só concluo assim, que até, eu sou professor de educação física, até o esporte foi agraciado com isso. Porque em Lençóis tinha só o futebol. Quando os italianos chegaram, eles trouxeram a bote, trouxeram a malha, trouxeram a tombola, trouxeram o voleibol. Foram eles que trouxeram o voleibol. Eu sou suspeito para falar. Mas, além de tudo, o voleibol nasceu, vocês me permitem, presidente? O voleibol nasceu, para quem não sabe, na primeira fábrica de macarrão em Lençóis, que foi, com a graça de Deus, do meu nono, Hermenegildo Conelhan, e do seu cunhado, Demétrio Segala. Eles montaram onde era aquela loja 100, os mais novos não vão lembrar daquele cortiço que tinha, mas tinha um cortição lá. E aí o que acontecia? Hoje, Mirna, eles colocam aí na fábrica de macarrão, sai água de um lado, ovo, óleo, já sai empacotado. Naquela época não tinha isso, né? Tinha que pôr, quem já fez macarrão em casa sabe, tem que pôr o macarrão para secar. Nesse período que secava o macarrão, não tinha o que fazer. Tinha que esperar secar o macarrão, que era de 1 hora, 2 horas. E eu esqueci de falar, para montar essa fábrica, eles trouxeram 6 italianos que moravam já em São Paulo. Porque até hoje, nem os chineses conseguiram bater a tecnologia dos italianos de máquina de macarrão e de café. Vocês podem olhar em todo lugar, é made in Itália. E esses italianos atravessavam a rua nesse período. O gerente da fábrica era o seu Antônio Ramires. Para quem não sabe, é o sogro do Tita Zilo, que já faleceu. Eles atravessavam essa rua num terreno, em 1938 tinham poucas casas em Lençóis, era a zona rural, e eles começavam a jogar um jogo que nunca ninguém tinha visto, porque eles amarravam uma corda de uma árvore na outra, com uma bola de capotão. Hoje fica fácil contar a história na escola. Eu falei, professor, era vôlei. Na época não tinha rádio, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha nada. E, para quem não sabe, ali naquela esquina do jardim, naquela esquina que nós estamos falando, era onde os italianos mais velhos se reuniam. Existia um bote ali, e o pessoal jogava baralho. Você já imaginou os italianos, pouco curiosos, já com 80, 70 anos, faziam 50 anos que eles tinham chegado aqui, eles começaram a olhar, ver o que estava acontecendo. Aí falava assim, bom, pensava assim, né, Mané? Se esses italianos que chegaram agora estão jogando esse jogo, é porque lá na Mãe Itália, na Pátria Mãe Itália, tem. Então, se tem, você que é meu filho, você que é minha neta, você vai jogar. Porque isso era uma honra para o italiano. E foi assim que começou a história do palavoro do voleibol em Lençóis.
Então, eu acho que a gente deve muito para a colônia italiana, certo? Que aqui em Lençóis, sem precedente, é a maior mesmo, né? E eu agradeço a oportunidade que vocês me deram, certo? E me coloco à disposição, enquanto presidente da Sociedade Italiana, para outros esclarecimentos. Boa noite. Muito obrigado a sua presença aqui, Douglas. Foi importante e tenho certeza que os vereadores vão ter o maior carinho com a sociedade italiana. O que for possível será feito. Muito obrigado. E quanto ao cortiço, Douglas, foi doado, foi construída a igreja presbiteriana renovada com o desmanche do cortiço. Eu ajudei a Mas você desmanchar o lembra que era, né? cortiço. Eu ajudei a desmanchar o cortiço e foi feita uma igreja com os tijolos e as madeiras. Obrigado. 50 anos. Peço ao secretário que continue com o expediente. Requerimentos dirigidos ao Executivo Municipal. Requerimento do vereador Tipó requer ao Executivo que informe se houve qualquer pagamento realizado à esposa do secretário de Cultura por serviço de banho e tosa de animais que esteja relacionado com o Festival do Livro. Requerimento da vereadora Dilza Furlan requer ao Executivo que envie informações referentes ao funcionamento da feira de doação de animais do Canil Municipal nos finais de semana, na Praça Comendador José Zilo. Requerimento do vereador Manezinho, desse vereador Bibaia e da vereadora Irani Gorgônio. Requer ao Executivo que forneça a relação completa dos fornecedores de produtos e serviços contratados, ainda que indiretamente, para realização do Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista nos anos de 2017 e 2018. Requerimento da vereadora Irani requer ao Executivo que informe se existe médico endocrinologista atendendo na rede pública de saúde. Caso exista, informar o local e dia de atendimento. Requerimento do vereador Dudu requer ao Executivo que informe se o município está exercendo a função de fiscalização sobre as bases, agências e operadores do serviço de mototaxista no âmbito local, conforme a regulamentação por lei municipal, dentre outras informações pertinentes. Requerimento do mesmo vereador requer informações sobre as comissões existentes na administração municipal. Requerimento do mesmo vereador requer ao Executivo que tome as devidas providências, com as vistas a promover, e quanto antes possível, a limpeza da capinação da Praça Walter Repke e das margens do rio Lençóis, Córrego Corvo Branco. Requerimento deste vereador, do vereador Bibaia, requer ao Executivo que informe se há possibilidade de contratação emergencial para as áreas que estão com déficit de funcionários públicos. Desse mesmo vereador, requer ao Executivo que informe se há possibilidade de análise para a recuperação da nascente de água localizada na área verde do bairro Monte Azul, na rua Emílio Pelegrim. Requerimento dos vereadores Tipó, João Miguel e Luizinho requerem ao Executivo que envie informações para questionamentos referentes à incorporação salarial criada pela Lei Complementar número 38 de 2006 e extinta pela Lei Complementar número 99 de 2017. Requerimento do vereador Paulinho Vitaliano requer ao Executivo que informe quanto foi arrecadado com o IPTU da área urbana de São Judas Tadeu no exercício de 2018, bem como a previsão de arrecadação para 2019. Indicação dirigida ao Executivo. Indicação do vereador Chico Naves. Indica ao Executivo que providencie a manutenção e melhorias na iluminação pública na rodoviária do núcleo habitacional Luiz Zilo. Indicação da vereadora professora Dilza Furlan. Indica ao Executivo que providencie
a manutenção da calçada da Marcelina Dairel Queiroz, na Rua dos Macucos, número 140, no Jardim Nova Lençóis. Da mesma vereadora, indica ao Executivo para que, juntamente com a diretoria do Centro Municipal de Formação Profissional, prefeito de Evapacola, verifiquem a possibilidade de implantar o curso de formação de inclusão digital para idosos. Da mesma vereadora, indica ao Executivo que providencie a limpeza geral no barranco do Rio Lençóis, entre a ponte José Luiz Coneglian, na Rua 15 de Novembro, a ponte Antônio de Oliveira, na Avenida 9 de Julho. Da mesma vereadora, indica ao Executivo que adote medidas visando organizar o trânsito e o estacionamento de veículos na Rua Isaías Pereira dos Santos, com a Rua Gabriel de Oliveira Rocha, no Parque Residencial São José. Da mesma vereadora, indique ao Executivo que tome as providências necessárias, visando acabar com o mau cheiro oriundo do Rio Lençóis entre a ponte José Luiz Coneglian, estendendo-se até a ponte Luiz Antônio de Oliveira. Indica ao Executivo que tome as providências cabíveis, visando a realização de capinação nas dependências do posto de saúde da família Carlos Alberto Batistella, na Vila Maria Cristina. Indica ao Executivo que verifique a possibilidade de manutenção dos decks localizados no Parque do Povo, na Avenida Marino de Santis, no Jardim Lago da Prata. Indicação da vereadora Irani, indica ao Executivo que realize poda de árvore plantada na Rua Primo Casale, na calçada da residência número 11, no núcleo habitacional Luiz Zilo. Do vereador Dudu, indica ao Executivo e a diretoria do Centro Municipal de Formação Profissional, prefeito de Evalpacola, disponibilizar gratuitamente estrutura de sala de aulas para acomodar curso de capacitação profissional. Do mesmo vereador, indica ao Executivo para que, juntamente à Secretaria de Meio Ambiente, realizem necessária poda de árvore entre o trecho da Avenida Brasil, lateral ao Clube Esportivo Marimbondo, e nas imediações do templo religiosos, a fim de afastar a copa das árvores da rede de fiações elétrica e de comunicação. Indicação desse vereador Bibaia, indica ao Executivo que providencie a construção de uma pequena área de passeio público com massa asfáltica ou sextavado na área verde do Monte Azul, em frente ao portão de saída da Escola Professor Nelson Brolo. Indicação da vereadora Mirna Justo. Indica ao Executivo que providencie a criação de um espaço de saúde do idoso, com a instalação de academia específica para pessoas idosas no Parque do Paradão, nos moldes da existente no Parque do Povo. Indicação do vereador Luizinho. Indica ao Executivo que estude a possibilidade de dispor de sinalização de solo para demarcação de vagas para parada e estacionamento de motos na Avenida Padre Salute Rodrigues Machado, próximo ao número 1339, no Jardim Ubirama. Do mesmo vereador, indica ao Executivo que providencie a manutenção e melhorias na iluminação pública da Avenida José Antônio Lorenzetti, no Jardim São José. Indica ao Executivo que providencie a implantação de um ponto de hidratação na área de lazer localizada na Avenida José Antônio Lorenzetti, próximo ao Campo de Malha. Indicação do vereador João Miguel, indica ao Executivo que providencie melhorias na iluminação pública do campo de futebol Armando Giacomini. Indicação do vereador João Miguel e Luizinho, indica ao Executivo que verifique a possibilidade de instalar bancos e mesas de concreto nas calçadas do campo de futebol Armando Giacomini. Moções. Moção de apelo número 38, de autoria do vereador Dudu, e com o nome de todos os vereadores. Requer a mesa diretora para que envie moção de apelo ao presidente da Câmara dos Deputados, à mesa diretora da Casa e aos líderes do partido, incitando os nobres parlamentares
a darem encaminhamento célere ao chamado pacote anticrime, que tramita no Parlamento Federal com a vista à aprovação das medidas necessárias para o país. Moção de congratulação do vereador Nardelli e vereadora Dilza. Requer a mesa diretora que envie moção de congratulação aos funcionários voluntários, equipe técnicas e apoiadores da Casa de Apoio Projeto Esperança, Casa CAP. Moção de congratulação de autoria do vereador Nardelli e vereadora Dilza. Requer a mesa diretora que envie moção de congratulações ao senhor Vlamir Leda, presidente da Casa de Apoio Projeto Esperança, Casa CAP. As indicações vão ser encaminhadas aos setores competentes. Nós vamos discutir requerimentos e moções. Eu passo a presidência ao vice-presidente Chico Naves e peço permissão para uso da tribuna. Com a palavra, o vereador e presidente Nardelli. Senhor presidente e demais companheiros, eu venho até essa tribuna hoje, eu venho numa sequência de assuntos sobre a saúde, e nós fizemos, eu e a Dilza, estivemos na Casa CAP, fui conhecer a Casa CAP, depois de muitos anos eu tive a oportunidade, o Vlamir nos convidou, o Beto sempre estava convidando, o pastor Ricardo sempre convidando, e foi possível eu e a Dilza ir à Casa CAP. Gostei da estrutura, gostei de tudo que está o formato, e sem querer jogar confete, não precisa disso, mas eu até brinquei com eles que se fosse uma auditoria de qualquer órgão governamental, para qualquer tipo de aprovação, estaria aprovado. É perfeito. E a única coisa é que o recurso é pouco, e também o espaço físico de estadia dos pacientes é poucos, por isso que não pega mais. Mas se tiver condições financeiras para cuidar de mais, e der estrutura para ter mais, é uma ótima casa. E eu saí contente da Casa CAP, porque eu arrumei uma testemunha fiel de que tudo que eu digo aqui, né, Vlamir, é verdade sobre os diabéticos. Eu venho dizendo, cuida dos diabéticos que dá certo, cuida dos diabéticos que dá certo. E na Casa CAP nós tivemos um momento em que nos reunimos para fazer um lanche junto com a diretoria, com o pessoal, e aí os jovens se apresentou, cada 2, 3, se eu não me engano, falou das suas condições, e aí uma pessoa, não vou citar o nome, todo mundo aqui conhece, mas ele disse que a hora que sair de lá vai querer vir aqui. Ele estava contentíssimo, porque está se cuidando do álcool, mas a maior felicidade dele, eu pelo menos percebi, que ele acertou o diabetes em 7 dias que estava na Casa CAP. Que jeito? Cuidando. Café na hora certa, almoço na hora certa, a fruta no intermediário, a limonadinha, né, professora? Com biscoitinhos à tarde, tudo na hora certa, tomando medicamento. Não passa de 80, 90 mais o diabetes, diminuiu a medicação, depois que foi a Casa CAP. Então, a Casa CAP é a minha testemunha e tem uma prova de que o que eu estou dizendo aqui é verdade. Não é, Betão? Não é? Não estou jogando confete, não. Estou feliz porque comprovou. Comprovou. Está lá na Casa CAP, conversa com a diretoria e vão ver. Então, vamos cuidar e dar condições para o diabético. Essa pessoa não vai na UPA, ele está na Casa CAP, ele dorme bem, acorda bem, come bem, vive o dia todo bem e não vai na UPA. E não vai na UPA, e não vai. E não vai, eu tenho certeza que por diabetes, do jeito que ele está fazendo, não vai. Ontem, no Fantástico, o doutor Drauzio disse o que eu digo aqui sempre, até mais. De 80% a 90% é doenças crônicas. Na emergência. Foi no Fantástico, não fui eu, foi o doutor Drauzio, gente. Então, o que eu quero dizer para vocês, a minha voz aqui tem que soar, as coisas têm que acontecer, nós temos que tirar o pessoal das doenças crônicas da emergência, dando condições. Bem, as máquinas
e o grupo o prefeito já vai montar, já está fazendo o projeto do formato que vai ser, e a gente acredita que com isso nós vamos resolver. Mas depois nós temos os asmáticos, depois nós temos os hipertensos. Por fim, para resumir, o que eu queria dizer mesmo aqui, Vrá, parabéns, gostei, vocês estão de parabéns, o Beto, o pastor Ricardo, todo mundo, né? Não citar muito nome, porque é muita gente, ainda mais quem apoia financeiramente com doações. Mas o senhor lá, encoraja ele. Nós damos quantos minutos ele precisar aqui para contar. E parabéns à Casa Cap. Provou que cuidar do diabético é a solução. Devolvo ao presidente Nardelli. Pela ordem, Manuel dos Santos Silva, o campeão de verba, desde 2002. Senhor presidente, demais companheiros, público presente, a imprensa escrita e falada, aos internautas que nos assistem através do Facebook e também aos ouvintes da Rádio Câmara. Gostaria de iniciar aqui saudando e cumprimentando o senhor Douglas Conagrian, presidente da Sociedade Italiana, bem como os membros da entidade. Cumprimentar aqui e saudar a Carminha, presidente da PAI de nossa cidade, bem como também aqui o Beto e o Vramir Leda, da Casa Cap. Entidade essa, Sociedade Italiana, a PAI, ICAP e outras mais que fazem prestam um brilhante serviço à nossa sociedade. Gostaria aqui de iniciar minhas palavras dizendo que apresentamos um requerimento, assinado também pelos vereadores Bibaia e a Irani, onde estamos pedindo ao Executivo informações, também apresentadas aqui pelo nobre companheiro Tipó também, informações sobre as contratações e pagamentos aos fornecedores do Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista. Eu acho que todos os vereadores aqui, a população percebeu nas redes sociais a cobrança que houve alguns pagamentos aí que não teriam que ser feitos, mas temos que ter a prova. E para termos a prova, temos que ter documentação. Se houve ou não houve, né, companheiro Dudu? Estamos aqui para fiscalizar. Então, estamos apresentando aqui esse requerimento, pedindo a razão social em nome de fantasia dos fornecedores, o detalhamento sobre o respectivo serviço prestado, a forma de contratação do fornecedor, o valor do serviço e formas de pagamento, se o valor devido foi quitado ou resta saldo do devedor, informar o valor e outras informações complementares para pertinentes. Então, esperamos aí no prazo de 15 dias, que é o prazo que exige a lei, que o Executivo nos informe esses questionamentos feitos por nós. Também gostaria de dizer, senhor presidente, que eu vim a essa Câmara aqui com vontade de fazer uma moção de apelo, mas não precisou. Eu acho que agora eu tenho que fazer uma moção de aplauso. Aplauso ao nosso querido amigo governador João Dória, que na semana passada se veiculou que o governador estaria, João Miguel, acabando com o projeto Guri, cerca de 382 polos, que atende aí, Paulinho, cerca de 64 mil crianças e adolescentes. E hoje à tarde, o governador deu uma coletiva, eu também recebi de sua assessoria a informação que o governador vai manter o projeto Guri e vai investir cerca de 94 milhões. E no ano que vem, Paulinho, vai ampliar esse programa com o apoio da iniciativa privada. Então, estamos vendo aí o nosso governador olhando com os bons olhos as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, fica aqui o nosso agradecimento e peço à secretaria que faça uma moção de aplauso ao nosso governador pelo brilhante gesto de não estar cortando esses polos do projeto Guri. Queria aqui falar um pouco do nosso projeto Guri. Nosso projeto hoje, que tem 13 anos e atende mais de 200 alunos. E o projeto Guri de Lençóis Paulista venceu em 2018 o primeiro lugar, Tipó,
do concurso de composição de São Paulo, onde competiram mais de 250 polos do estado de São Paulo. É um orgulho para a nossa cidade, essas crianças e adolescentes, e o trabalho desenvolvido pelos professores, claro. Agradecer aqui, parabenizar em nome da população, os professores Zé Santos, Adriane Matias, José Maria Duarte, Lucas de Alessandro, Giovana Cantador, o Everton Bicchior, o Antônio Carlos Barbosa, e bem como a Aline Felício Prado Consalter, pelo brilhante trabalho que realizam com o nosso projeto. E hoje, conversando com a coordenadora Aline, já pedi uma audiência ao deputado federal Arnaldo Jardim, deputado esse que há 13 anos conseguiu trazer para a nossa cidade, através do nosso pedido, o projeto Guri. Já pedi a ele uma audiência com o secretário de Cultura, para que nós possamos ampliar o ano que vem também o nosso Guri, e a Aline disse que a intuição é conseguir mais 200 vagas para o nosso projeto a partir do ano que vem. Então, fica aqui os nossos agradecimentos, mais uma vez, ao nosso querido governador João Dória. Gostaria de pedir ao Flávio que colocasse aí o áudio do governador João Dória na data de hoje, que fala que vai continuar o projeto Guri. Por favor, Flávio. Nos últimos dias, começamos a ver, sobretudo nas redes sociais, informações desencontradas sobre o projeto Guri. Quero deixar claro aqui a você que está nos acompanhando. O projeto Guri vai continuar e vai ser aperfeiçoado, melhorado e gradualmente ampliado. Um projeto transformador que começou com Mário Covas e Marcos Mendonça. Mário Covas, governador, Marcos Mendonça, secretário de Cultura do Estado de São Paulo. Um projeto capilarizado, importante em todo o Estado de São Paulo, que ensina música às crianças e aos adolescentes. Portanto, o Guri continua, será aperfeiçoado, melhorado e, repito, ampliado gradualmente em todo o Estado de São Paulo. É isso aí. Então, fica aqui os nossos agradecimentos ao governador João Dória e também ao deputado federal Arnaldo Jardim, que na sexta-feira eu liguei para ele, preocupado, e ele disse que também estaria conversando com o governador, como vários deputados que nós conhecemos, conversou com o governador, e graças a Deus essa boa notícia da continuação do projeto Guri. Parabéns aí, vereador, pelas palavras, né? E parabéns aí também para o governador também está aí, não deixando morrer aí essa esperança do projeto Guri. Com a palavra agora a nossa amiga, companheira Irani. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e a todo o público presente. A minha fala hoje, eu estou sendo procurada por muitas pessoas que precisam de um especialista, um médico, endocrinologista. E eles falam que aqui em Lençóis não tem. Então, eu estou pedindo para saber se na rede pública de saúde existe esse médico para atender essas pessoas com diabetes, viu, o Nardelli? A gente precisa do médico desse, endocrinologista. Isso. E aí eu tô pedindo para que, se não tem, se haverá a possibilidade de estar contratando um médico para que atenda as pessoas, principalmente o pessoal mais carente, que não tem condições de pagar, porque um médico desse é muito caro. Aqui em Lençóis só tem uma e só faz particular. Até onde eu sei, não existe. E quando a pessoa tem convênio, tem que ir para Bauru. E eu fico feliz com quem tem convênio, mas a minha preocupação é quem trata pelo SUS. Eu acho que essa é a maior preocupação da gente, que eles também possam ser atendidos, porque todos os seres humanos são iguais. Então, todos merecem o nosso respeito. Eu também quero aproveitar
parabenizar a caminhada pela inclusão. Ninguém ficará para trás. Foi uma bela caminhada, foi um exemplo a ser seguido. O Dudu estava presente, a professora Dilza, e a gente acompanhou. E foi muito bom, foi algo muito interessante. Eu acho que é por aí, como eu estou falando hoje, todo ser humano somos iguais. Então, foi feita, essa caminhada foi a doutora Irene, que esteve à frente, junto com uma equipe maravilhosa, um trabalho de excelência. Eu quero parabenizar a doutora Irene e toda essa equipe que trabalhou e que organizou essa caminhada, porque ali a gente sentiu a diferença, a alegria das crianças com síndrome de Down, a alegria das crianças autistas. Eu acho que nós precisamos mesmo inserir essas pessoas para mais perto, para que eles sintam que são amados e que são importantes à sociedade também. E era isso que eu queria falar hoje, senhor presidente, e agradecer todo o respeito que essa casa tem por nós, aqui, o nosso trabalho, que a gente está trabalhando em prol da população. Muito obrigada e boa noite. E está comprovado, né, Irani? Vamos cuidar dos diabéticos, que vai fazer economia. Pela ordem, o Dudu do basquete. Senhor presidente, boa noite. Senhoras e senhores, boa noite. Gostaria também de parabenizar a Unimed, doutor Irene, o Du e todos os envolvidos na caminhada que foi feita ontem para a gente manter viva, para a gente manter sempre a batalha, né, das melhorias pelas pessoas com autismo. Senhor presidente, eu estou enviando uma moção de apelo e coloquei em nome de todos os vereadores dessa casa, para que o presidente da Câmara dos Deputados, né, o senhor Rodrigo Maia, ele atenda ao país, né, para que ele pare de querer articular, para que ele pare de frescura e passe o projeto anticrime do Moro. O que tem que articular em cima disso? O que significa articulação? Troca. E ninguém quer fazer mais troca. O que é certo, o que é certo é errado, o que é errado. Ele tem que passar aquele projeto anticrime. Nós temos que melhorar o nosso país. E a maior parte dos erros está lá em cima. E nós temos um juiz que está recebendo prêmio nos Estados Unidos, em Harvard e no mundo inteiro. E aí vem aqui